Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovus, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a prova de luta greco-romana, categoria pesada, que vai o limite de até 97 quilos, começando dos 87 aos 97 quilos. É uma categoria que anteriormente, antes de 1972, era reservada a atletas sem limite de peso, né, acima de determinada pesagem, e a partir de 1972 criaram a divisão super pesada, e também a divisão pesada começou a abrigar atletas até 100 quilos. Eu, particularmente, coloco essa divisão dos atletas sem limite de peso, né? Embora hoje, a partir de 1985, mesmo a categoria mais pesada da luta tem um limite de peso. Mas eu coloco, nessa situação de quando não havia o limite de peso, eu coloco como uma categoria super pesada, uma categoria sem limite de peso. Por isso, quando eu for colocar os resultados, comentar sobre a categoria super pesada, na verdade eu estarei passando dados do que foi antigamente, a categoria pesada. Então, eu considero como categoria pesada da luta os atletas a partir dos Jogos de 1972 com esse limite de 100 quilos. Posso estar até equivocado, porque eu costumo ver mais a pesagem do que o nome da categoria, né? Mas é uma forma que eu entendo ser melhor de compreender as categorias de peso. Às vezes a gente vai fazer eu vou fazer um ajuste do peso, ver se um atleta, ele era 66 quilos. Aí eu quero comparar com um que é mais próximo, 68 ou 65 quilos, e de repente, 66 quilos era o peso leve e agora é 75 quilos. O 82 era peso médio e agora, antigamente era 75. Então, eu acho que perde um pouco o parâmetro, né? Então, nessa questão da categoria pesada, eu tenho essa observação a fazer. É uma categoria, se considerarmos a partir de 1972 até os tempos atuais, teve vários países aí dividindo medalhas de ouro na categoria, não houve um país que a dominasse fortemente. Romênia e Polônia são os países que possuem 2 medalhas de ouro, né? São os únicos que venceram mais de uma vez. Entretanto, a União Soviética, a Rússia e a Armênia, que formariam, vamos dizer assim, uma mesma entidade, a União Soviética incluía a Armênia e Rússia dentro do seu território, e a União Soviética obteve uma vitória, a Rússia, depois da independência, e a Armênia também, cada um conquistou uma vitória. Então seriam 3 medalhas, né, para o território que formava a antiga União Soviética. É importante fazer essas observações para se conhecer a escola, né, da luta, a escola de luta a que pertence aquele determinado atleta. Analisando os campeonatos mundiais, vamos analisar esse ciclo 2017 a 2020 e apontar os favoritos, os candidatos à conquista das medalhas nesses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Em 2017 havia o limite de 98 quilos na categoria, hoje baixou para 97, houve muita mudança, né, dentro da pesagem dos atletas. Outra polêmica, né, dentro da luta, um negócio que eu não concordo muito, já comentei em outros vídeos, a alteração do número de provas, que a Federação Internacional acabava adotando os limites do COI e por isso mutilava a sua própria modalidade, e agora felizmente eles retomaram o antigo formato de 10 categorias de peso, embora apenas 6 sejam olímpicas. Em 2017 o campeonato mundial teve a vitória do armênio, o Artur Alexanian, que era o campeão olímpico, derrotou na final o russo Musa Evloev, e as medalhas de bronze ficaram com o georgiano Revaz Nadereishvili e o húngaro Balashkis. O uzbek Rustam Asakalov ficou na 5ª posição, junto com o ucraniano Dmitry Timchenko, e Irã e França, o Irã com Mostafa Salehzadeh e a França com Melonan Nomonvi, ficaram na 7ª posição. Nos campeonatos continentais, no campeonato asiático, a vitória do Salehzadeh do Irã,
derrotando um sul-coreano na final, e Uzbequistão e Cazaquistão com medalha de bronze. Em 2017, o campeonato europeu vencido pelo norueguês, o Felix Baldauf, derrotando o Alexander Hrabovic, da Bielorrússia na final. O Alexanian, campeão olímpico e campeão mundial, ficou apenas com a medalha de bronze, dividindo posição com o Balasquis, da Hungria. E o cubano Yasmani Cabrera conquistou a vitória no continente americano, no campeonato pan-americano, derrotando na final o Luiz Moura, da Venezuela. O brasileiro Davi Albino e o norte-americano Tracy Hancock ficaram com as medalhas de bronze. Em 2018, o campeonato mundial, porém, acabou tendo a vitória do russo Musa Evloev, derrotou na final o búlgaro Kirill Milov. A Bulgária já foi uma força nas competições de luta, mas desde o fim do bloco socialista, desde da mudança de regime, a Bulgária nunca mais retomou sua força dentro da modalidade. O Michael Kajaja, da Sérvia, ficou com a medalha de bronze, dividindo posição com Medzi Aliari, do Irã. O Balasquis e o Artur Alexanian, o Kis da Hungria e o Alexanian da Armênia, ficaram apenas em quinto lugar, e Grécia e Venezuela ficaram com a sétima posição. Nos campeonatos continentais, o Rustam Asakalov, do Uzbequistão, que retornou para a divisão dos 87 quilos, ele conquistou o campeonato asiático, derrotou na final Yerulan Iskakov, do Cazaquistão, mas nos Jogos Asiáticos a vitória acabou ficando com o sul-coreano Ryu Cho, que derrotou Xiao Di, da China, na final. Iskakov, do Cazaquistão, ficou com a medalha de bronze, e o Uzur Juzupbekov, do Quirguistão, acabou também com a medalha de bronze. No campeonato europeu, porém, o Artur Alexanian havia demonstrado a competência de sempre, conquistou a medalha de ouro, derrotando o Mikhail Kajaja, da Sérvia, na final, e Finlândia e Hungria, de novo, o Balasquis, dividindo as medalhas de bronze. E no Pan-Americano, o venezuelano Luis Pérez conseguiu a medalha de ouro à frente do Kevin Mejia, de Honduras, com Cuba, com Gabriel Rosidio, e a Colômbia, com Oscar Luango, ficando com as medalhas de bronze. O Mundial de 2019 teve de novo a vitória do Musa Evloev, da Rússia, derrotou na final o armênio, o campeão olímpico Artur Alexanian, e o Mikhail Kajaja, da Sérvia, e o Cenk Yildirim, da Turquia, acabaram ficando com as medalhas de bronze. Kajaja sendo um dos grandes representantes dessa categoria, o sérvio, nessa divisão dos 97 quilos. O polonês Michalik e o Georgi Melia, da Geórgia, ficaram na quinta posição, e o Uzbequistão e Irã dividiram a sétima colocação. Nos campeonatos continentais, o Quirguistão conquistou uma heróica medalha de ouro aí, com Uzur Juzupbekov à frente do Yahundir Turdiev, do Uzbequistão. O Xiaodi, da China, ficou com a medalha de bronze, dividindo posição com Medzi Aliari, do Irã. No campeonato europeu, nova vitória do Musa Evloev, da Rússia, derrotando o forte Kirill Milov, da Bulgária, na final. O Daigoro Timontini, da Itália, e o Elias Kosmanen, da Finlândia, ficaram com as medalhas de bronze. Só que nos Jogos Europeus, na ausência do Musa Evloev, da Rússia, o Artur Alexanian, da Armênia, arrebatou a medalha de ouro à frente do bielorrusso Alexander Hrabovic, e o Felix Baldauf, da Noruega, e o Alexander Golovin, da Rússia, ficaram com as medalhas de bronze. No campeonato pan-americano, o cubano Rosilio sagrou-se campeão, assim como nos Jogos Pan-Americanos, em ambas as ocasiões, tendo o norte-americano Hancock com a medalha de prata, o venezuelano Pérez e o hondurenho Kevin Mejia com as medalhas de bronze. Aí em 2020 a Covid adiou os Jogos Olímpicos e foram disputados apenas os campeonatos continentais, com algumas ausências. O Irã venceu o campeonato asiático com Mohammad Hadsarav, e enquanto que no campeonato europeu o Artur Alexanian, da Armênia, conquistou a medalha de ouro à frente do italiano, o Nicolas Kakhelashvili, que na verdade é descendente, talvez um georgiano naturalizado. Ainda preciso fazer uma pesquisa sobre isso, se bem que não importa para mim, se ele é georgiano naturalizado ou italiano, por isso que eu já nem fiz essa pesquisa.
E a medalha de bronze, o Cenk Yildirim e o russo Alexander Golovin. E no campeonato pan-americano, o D'Angelo Hancock dos Estados Unidos derrotou o Gabriel Rosilio na final, com Luiz Pérez e Merria de novo, com as medalhas de bronze. Aqui um resumo geral que eu costumo fazer, né, fazendo a divisão dos países, vou colocar em outra página, fazendo a divisão das competições. Eu resolvi colorir, foi algo que eu não fiz no levantamento de peso, mas eu acho que assim fica bem melhor, fica com um aspecto visual muito mais agradável. Nos Jogos Olímpicos, a divisão era de 98 quilos, o Arthur Alexanian, da Armênia, arrebatou a medalha de ouro à frente do Yasmani Lugo, de Cuba, e o Cenk Yildirim, da Turquia, e o Ghassan Rezai, do Irã, ficaram com as medalhas de bronze. O Rezai, se não me engano, foi campeão olímpico em 2012. Aí os campeonatos mundiais, o domínio do Musa Evloev junto com o Arthur Alexanian, e também a presença do Mikhail Kayaya em 2 pódios com 2 medalhas de bronze, ou seja, a Rússia, o Evloev também foi prata no Mundial de 2017, portanto ele frequentou o pódio e teve uma colocação, a pior colocação, a medalha de prata em campeonatos mundiais dentro desse ciclo olímpico. Por isso, Musa Evloev e Arthur Alexanian, da Armênia, são os fortíssimos candidatos à medalha de ouro nessa categoria. Kirill Milov, da Bulgária, também um grande desempenho, e também registrar as 2 medalhas conquistadas pelo sérvio Mikhail Kayaya, bronze em 2018 e 2019, no campeonato mundial. Um forte domínio europeu nessas divisões, apenas o iraniano Mehdi Aliari, fora do continente europeu, no pódio. E no total tivemos Armênia, Rússia, Geórgia, Hungria, Sérvia, Irã, Bulgária e Turquia. 8 países dividindo entre si um total de 12 medalhas. E entre os atletas, né, Evloev, Alexanian, Milov, Naderashvili, Kis, Kayaya, Aliari e Yildirim. Também 8 lutadores dividiram as 12 medalhas. O campeonato asiático, também como já vimos, né, o campeonato asiático e os jogos asiáticos, não há assim um domínio hegemônico. O Irã com 2 vitórias no campeonato asiático de 2020, com Mohamed Hadsarav, e com Mustafa Salehzadeh, campeão no campeonato asiático de 2017. O Rustam Sakhalov, do Uzbequistão, aventurou-se por essa categoria, mas parece ter retornado para a divisão dos 87 quilos. E o Ryu Cho, da Coreia do Sul, conseguiu um grande feito de ser campeão dos Jogos Asiáticos, derrotando grandes competidores, o Yaldi da China, o Juzu Pipekov, do Quirguistão, que já se classificou agora para os Jogos Olímpicos. Enfim, o sul-coreano também marcando presença numa divisão pesada, embora os sul-coreanos sejam mais tradicionais nas divisões mais leves. De certa forma, o Uzbequistão, o Cazaquistão, Coreia do Sul, Irã, Iraque, Quirguistão, China, Uzbequistão já foi. 7 países dividiram aí entre eles 16 medalhas de campeonato mundial. E tem a Índia também, 8 países, vai dividindo 20 medalhas. Também uma presença aí dos coreanos diferentes, né, conquistando medalhas no campeonato asiático. Se bem que essas divisões mais pesadas do campeonato asiático, a grande força acaba sendo o Irã e as ex-repúblicas soviéticas, e porque o domínio realmente fica com os países da Europa. Mas são nomes que devem ser considerados. Aqui os europeus, o forte domínio do Arthur Alexanian, medalha de bronze em 2017 no Campeonato Europeu, e depois aí figurando com 3 títulos no Campeonato Europeu de 2018 e 2020 e os Jogos Europeus de 2019. O Musa Evloev, bicampeão mundial, conseguindo o título europeu de 2019 também. A Rússia competindo 2 vezes com Alexander Golovin, né, não com seu principal atleta, o Musa Evloev. Golovin fracassou nas 2 competições, creio que era um teste para colocar o Golovin diante do Arthur Alexanian, ele deve ter fracassado. Por isso os russos ficam aí dando preferência, lógico, ao Musa Evloev. O norueguês, o Félix Baldalfi, também conquistando uma medalha
um título importante em 2017, é uma medalha importante porque é em cima de um campeão olímpico, o Arthur Aleksanian da Armênia. E depois conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Europeus de 2019. O Cenk Yildiz obteve apenas uma medalha, um turco medalhista olímpico, e o húngaro Balasquiz figurando também com 2 medalhas de bronze na categoria, o italiano Timoncini, o finlandês Kosmanen. A Finlândia já foi muito tradicional na luta greco-romana, mas realmente na Europa o Arthur Aleksanian, o Museviloev, o Kajaja da Sérvia, que não aparece aí no Campeonato Europeu, só com a medalha de prata em 2018, e o húngaro Balasquiz são os representantes europeus mais fortes nessa prova. E no continente americano, o cubano, Cuba já teve tradição nessa prova, essa divisão dos 100 quilos. Héctor Milian, de Cuba, foi campeão olímpico em 1992 em Barcelona. E o maior nome do mundo, Jaime Lopes, de Cuba, na categoria super pesada, é tricampeão olímpico. E aqui, Cuba, com Gabriel Rosillo, conquistando o norte-americano, o D'Angelo Hancock, conseguiu o título pan-americano em 2020, mas o Gabriel Rosillo de Cuba tem o melhor desempenho com essas conquistas, com essas 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze no continente americano. E o hondurenho e o venezuelano, o hondurenho Mejia e o venezuelano Pérez, aparecendo várias vezes aí no pódio, com destaque para o Pérez, que conseguiu o título pan-americano em 2018. A lista dos favoritos não é uma lista tão grande quanto em outras divisões. Candidatos à medalha de ouro, o Museviloev, bicampeão mundial, e o armênio Arthur Aleksanian, campeão olímpico. São os 2 grandes nomes da categoria, devem lutar pela medalha de ouro. Lutando por pódio, pode ser que surja algum russo, no campeonato russo, aconteça alguma surpresa, o Eviloev nem esteja nos jogos, mas acho difícil. Eviloev e Aleksanian provavelmente se enfrentarão na final, na decisão pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E lutando por pódio, o Cenk Yildiz da Turquia, o Mikhail Kajaja da Sérvia, o búlgaro, o Kirill Milov, o Balasquiz da Hungria, são esses aí os maiores nomes da categoria. Mas também pode ser incluído o Tadeusz Michalik da Polônia, o Mehdi Aliari ou o Mohammad Saravi do Irã, o Zurjuzupibekov do Quirguistão, que agora se classificou para os Jogos Olímpicos, um dos representantes da Geórgia, Naderashvili ou Melia, o norueguês Felix Baldalfi, campeão europeu em 2017, Aleksandar Hrabovic da Bielorrússia. A Bielorrússia consegue causar algumas surpresas, e esse italiano, o Nicolas Karhelashvili, que aparece aí como uma surpresa e eventual candidato ao pódio. E na condição de zebra, o venezuelano Pérez, o Turdiev do Uzbequistão, o Kosmanen da Finlândia, o italiano Timoncini, Hancock dos Estados Unidos, se bem que Timoncini luta aí com o Karhelashvili pela vaga na equipe italiana. O norte-americano Hancock, aí aparece o cubano Rosillo e outros atletas, Skakov do Cazaquistão, Timchenko da Ucrânia, o coreano Seung Jin Kim, mas realmente a disputa está aqui nesse centro, o russo e o armênio, o turco, o sérvio, o búlgaro e o húngaro são, assim, na minha opinião, os atletas que concentram essas maiores possibilidades de pódio. Agora, fazendo aqui ajeitando aqui para ficar tudo na mesma página, aqui a foto dos atletas, os grandes nomes dessa categoria, os grandes nomes da luta greco-romana na divisão pesada até 97 quilos, o russo Museviloev, prata no Mundial 2017, campeão mundial em 2018 e 2019 e campeão europeu em 2019. É um nome a ser batido nessa prova, mas divide esse favoritismo com o de baixo aqui, o Arthur Aleksanian da Armênia, bronze olímpico na divisão dos 96 quilos, campeão olímpico em 2016, campeão mundial em 2017 e bronze no campeonato europeu. Teve uma temporada fraca no Mundial em 2018, não chegou ao pódio, mas foi campeão europeu. E em 2019 alcançou a medalha de prata no campeonato mundial e em 2020 foi campeão europeu na temporada afetada pela eclosão da Covid. O Mikhail Kajaja
da Sérvia, possivelmente um georgiano naturalizado, bronze no Mundial na divisão 97 quilos, prata no Campeonato Europeu e em 2019 medalha de bronze também no Campeonato Mundial. Então 2 medalhas de bronze em Campeonato Mundial é um feito muito forte, é um feito notável e o sérvio aí tentando colocar a Sérvia aí num papel de protagonista dentro da luta greco-romana. O Cenk Yildirim, da Turquia, foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro. Em 2019 conquistou bronze no Mundial e em 2020 bronze no Campeonato Europeu. É um atleta que está sempre ali rondando as posições intermediárias para chegar ao pódio ou inclusive chegando ao pódio. E o Kirill Milov, da Bulgária, prata no Mundial em 2018, na divisão 97 quilos, e em 2019 prata no Campeonato Europeu, também tentando aí reeditar a tradição da Bulgária na luta greco-romana. Bem, vou ficando por aqui. Esses os grandes nomes dessa divisão. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blogs, Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 favoritos para Tóquio, e no Facebook Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020 favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.